amados, paz e graça em Cristo Jesus. Estamos na nossa quarta-feira, dia de estudo bíblico. E hoje vamos estudar um pouquinho, matar a saudade, estar ouvindo o pastor, né? Tem muitos que têm reclamado, eu também estou com muita saudade dos irmãos, de estar lá, cumprimentar, quebrar esse protocolo. Eu quero pegar na mão, quero abraçar, quero beijar, mas não pode, então vamos nos aquietando. Mas vamos pensar, queridos, que pela graça de Deus, próxima semana já nos permita nos reunir em um contingente pequeno, né? E mesmo assim, mesmo se for permitido num número pequeno, nem que a gente faça mais cultos durante a semana para contemplar todo mundo. Mas vamos orar. Falando em oração, vamos orar. Hoje eu quero propor um seguinte tema para o nosso estudo nessa noite. Obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é melhor que sacrificar. Vamos conversar um pouquinho sobre isso, ter um estudo sobre isso, embora um tempo pequeno de 20 minutos, mas eu acredito que a gente pode ser objetivo, não é? Claro que a gente não vai ter aquele tempinho de partilhar com os irmãos, não ouvir o irmão levantar a mão, o que quer dizer isso, o que quer dizer aquilo, isso é muito bom, eu gosto muito disso. Mas vamos nos conter, né, nesse tempo que a gente tem, prestar bastante atenção. E por isso nós vamos orar. Eu gostaria que você orasse pensando e orando assim. Deus quer falar ao seu coração, queridos. Ele precisa. E por mais que você esteja meio solto, né, saindo as programações da semana, Deus quer falar ao seu coração. Quer falar através de um cântico, de um hino, da leitura da Escritura e principalmente da exposição da Escritura. Ore por você. Senhor, o que é que eu preciso ouvir aqui que é importante para mim? Tira essa sensação que a gente tem de achar que sabe das coisas, sabe, irmãos? Isso é ruim, né? Isso atrapalha. A gente vai conversar com outras pessoas sobre um assunto, a gente vai com aquele coração, pronto, não, já sei, e perde a oportunidade de aprender um pouquinho. Então vamos exercitar nossa humildade, vamos pedir a Deus, Senhor, fala no meu coração. Eu preciso ouvir, vocês precisam ouvir, todos nós. E é isso que eu quero propor. Vamos orar ao nosso Deus? Pai querido e Pai santo, queremos rogar do Senhor a continuação das bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Muito obrigado, Pai, que pelo zelo e o cuidado o Senhor tem tido conosco. Mesmo com muitas dificuldades e lutas, a família está sendo mantida, guardada pelo Senhor. A igreja está guardada pelo Senhor. Nos ensine, nos ajude a colocar em prática aquilo que aprendemos. E esse tal de confinamento que é tão difícil não nos relacionarmos, não fomos criados para esse não relacionamento. Mas nos ensina que até essa obediência, Pai querido, das autoridades também é um princípio divino. Que o Senhor nos ajude, nos faça entender que quando nos rebelamos contra o governo, nós estamos rebelando contra o Senhor. E o Senhor não se agrada disso. Por isso nos ajude e nos abençoe. Rogamos isso em Cristo Jesus. Amém. Amados, você deve estar com a sua Bíblia aí em mãos. Eu quero ler para vocês, eu quero que vocês abram aí as suas Bíblias também. Em 1 Samuel capítulo 15. E eu vou ler alguns versos separados. Tá bom? Leia aí comigo, vou te dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15, irei ler alguns versículos, não todo o capítulo, mas alguns, tá bom? E eu vou lendo e falando o versículo que eu estarei lendo. 1 Samuel capítulo 15, com a proposta de obedecer é melhor que sacrificar. Capítulo 1, capítulo 15, verso 1 e 3, diz assim: Disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Verso 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhes poupe. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Verso 10, 11 e 13. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: Arrependo-me de haver constituído Saul rei,
porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Verso 13, 14, 15. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: Que balido, pois, de ovelhas é este aos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: De Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Verso 18, 19 e 20. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: Vai e destrói totalmente esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Porque, pois, não atentastes à voz do Senhor, para te lançastes ao despojo, e fizeste que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. 21, 22 e 23. Mas o povo tomou o despojo, ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Quando nós olhamos aqui sobre obedecer é melhor do que sacrificar, vamos tentar entender qual é a diferença desses dois, o que esses dois conceitos querem dizer. Primeiro vamos pensar na questão da obediência. Por que obedecer é melhor? A ordem está lá no verso 1, que Deus diz: olha, eu te constituí, né, como rei sobre o meu povo. Agora então, para consolidar isso, é como se Deus estivesse falando: agora eu vou te dar uma tarefa. Vai lá, pega os amalequitas, pega esse povo, que quando o seu povo, o meu povo, que você é rei, Saul, estava saindo do Egito, esses amalequitas impediram a passagem, e o povo teve que sofrer, caminhar muito tempo. Eles rejeitaram a acolhida do povo de Deus. Então, com isso, havia jurado que eles não permaneceriam. Então, vai agora e cumpre a minha justiça. Vamos pensar aqui que a ordem de Deus foi pontual. Vá e elimina Amaleque e tudo que lhe pertence. Ora, por que obedecer é melhor que sacrificar nesse sentido? É porque em cumprir a lei, eu vou entender que é o caminho mais certo para a paz com Deus, é o caminho mais próximo, é um atalho que eu pego, é uma forma mais rápida, mais objetiva de fazer isso. Eu cumpro a lei e eu exercito ao mesmo tempo a minha submissão. Observe que talvez para nós hoje essa linguagem é um pouco complicada, né? Vai, mata meninos, adolescentes, crianças, velhos, novos, mata todo mundo, até bicho. Olha, para Saul não era algo difícil de cumprir, porque ele estava vivendo aquele momento. Ele sabia que aquele era o contexto. Mas quando Saul, se tivesse obedecido, ele tinha mais uma intimidade com Deus. Ele foi, executou, sentiu em paz. E ele não estava preocupado em querer julgar o julgamento de Deus. Ele estaria absorvendo para si obediência. Ele estaria dando um sinal de submissão. É um sinal de reconhecimento da soberania de Deus. É para isso que Deus estabelece regras. É para mostrar que Ele tem um caminho certo e nós não.
A obediência aqui vai nos mostrar isso. Quando eu obedeço, eu me submeto a Deus, mesmo que às vezes eu não entenda ou não aceite. Uma outra coisa, por que obedecer é melhor? É porque Deus se agrada do obediente. Deus se agrada. Ele não se agrada daquele que fica discutindo com Deus. Aquele que quer ensinar Deus as coisas. Ou Deus não se agrada daquele que entorta o nariz para um lado, vira o bico, como diz o outro. Deus espera que nós possamos obedecer, irmãos. E isso, essa obediência para Deus, é em todas as nuances. É em todos os momentos. E quando eu obedeço, eu estou exercendo a soberania de Deus sobre a minha vida. Quando eu obedeço a Deus, mesmo que eu leve prejuízo, mesmo que eu não queira, mesmo que eu não entenda, eu estou dizendo, Deus é Senhor, Ele é Criador, Ele é o dono da minha vida. Então, eu tenho um senso de verdade, não meu senso, porque não há senso de verdade em mim. Mas eu me submetendo à soberania de Deus e me sujeitando à ordem, à obediência dele, através das lideranças, por exemplo, eu exercito a minha humildade e exercito também a soberania de Deus sobre a minha vida. Obedecer é melhor que sacrificar, porque o exercício da obediência vai desenvolver em mim uma dependência. Vamos pensar aqui o que isso quer dizer. Deus te manda fazer uma coisa e você sabe que deve fazer. Foi o caso de Saul. Quando Saul vai e se tivesse cumprido, ele iria depois receber de Deus uma coisa que a obediência vai sempre nos dar. Vai dar um senso de dependência, dando paz no coração. Meu coração fica tranquilo e eu penso, ou Saul poderia pensar, poxa, já pensou se eu tivesse desobedecido a Deus? Vamos imaginar que ele obedeceu, tá? Saul desobedeceu, mas por um momento vamos imaginar. Ele obedece, mata todo mundo e depois não precisa de gado para sacrificar, porque Israel tinha. Ele chega e ele vai com Samuel, sacrifica. Aquilo iria gerar nele uma paz no coração. Ele ia se sentir fortalecido. Mas não foi isso que aconteceu. Ele perdeu a oportunidade de exercitar uma comunhão com Deus, em não vendo o futuro, mas se sujeitando ao presente, baixo de Deus, ele aceita. Olha como Abraão, quando foi sacrificar Isaac, aquilo foi fácil. O que Deus exigiu dele? Obediência. Por que Adão caiu? Porque Adão não obedeceu, houve uma rebeldia no coração dele. A ordem foi clara para obedecer. É ferir aqui, é matar a golpes, é exterminar tudo. Mas observe que por que é bom, por que é melhor obedecer. Vamos pensar aqui na ideia da palavra obediência, aqui está a ideia de ouvir, escutar, atender, prestar atenção, assimilar, tomar para si. Então, obediência é tomar o que Deus fala para si como verdade, para si como direito, para si como favor e para si como a ordem. É melhor obedecer porque vai atender uma solicitação divina, então eu me torno um amigo de Deus. Vamos olhar aqui, quando nós obedecemos, nós temos frutos disso. Conta aquela historinha que o imperador Napoleão, imperador francês, e tinha que ir para um ponto de guerra, e ele com toda a sua comitiva ia passando e viu que aquele caminho estava impedido, havia uma cerca e um menino estava na porteira, lá no colchete, e quando Napoleão falou para o menino, abre esse colchete que eu quero passar, o menino falou, o senhor não vai passar aqui não. E Napoleão então fica bravo. Que isso? Você sabe que eu sou imperador Napoleão. Abra aqui, que eu quero passar. Aí, aquele menino se levanta gentilmente, educadamente, se coloca com muita humildade e diz assim, moço, o que o senhor vai pensar se o senhor quiser que eu desobedeça meu pai? Napoleão sabe o que ele fez? Ele vira para os seus generais e diz assim, me dê 1000 homens como essa criança que eu conquistarei o mundo. Moral da história, Napoleão dá meia volta e vai embora.
Aquela criança estava muito mais preocupada em obedecer ao seu pai do que o imperador Napoleão. Estão vendo como exemplos pequenos traz uma repercussão grande? Quando nós obedecemos, nós temos o favor de Deus. É bom lembrar que eu estou dependendo de Deus quando eu obedeço. O oposto também é verdadeiro. Quando eu desobedeço a Deus, eu tenho um senso de separação com Deus. Não há uma linha que nos une, pelo contrário. Há uma linha que une conveniência. Quando eu quero, eu estou lá. Quando eu não quero, eu vou agir do mesmo jeito. Josué, para conquistar Jericó, ele teve que enfrentar Ai, que era um vilarejo pequeno, que matou muitos homens de Israel, muitos pais de família, mas porque houve desobediência. E quando Josué estava chorando, rasgando as suas vestes, Deus falou: o que você está chorando? O que você está reclamando? Obedecer, vai obedecer. Há pecado no meio do povo, vá lá e faça a pureza no arraial. Foi só depois que Josué obedeceu que a coisa aconteceu, desembocou uma grande vitória. Quando eu obedeço, quando nós obedecemos, nós exercitamos confiança. O verso 18 e o verso 19 diz assim, preste atenção, queridos. Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentares à voz do Senhor? Vai. Era só essa a obediência. Quanto à obediência, Lucas 16:10, Jesus vai falar: quem é fiel no pouco também é fiel no muito. O oposto também é verdadeiro. Aquele que é rebelde no pouco é rebelde no muito. Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quando nós olhamos para Saul, a obediência em Saul evitaria dor e sofrimento. Saul optou por rebelião, por desobediência. Saul, na sua desobediência, perdeu a bênção de Deus de ser o rei. Ele não se viu mais digno de ser líder no povo de Deus. Por quê? Desobedeceu. Ele, como desobediência, ele perdeu a bênção de Deus sobre a sua vida. Ele, com a desobediência, ele começou a não mais ouvir a voz de Deus, mas a voz de estranhos. Olha o que aconteceu com ele. O que aconteceu com Saul foi porque ele deu mais ouvido aos seus soldados. Lembra que ele diz que ele está dizendo que ele aqui estava dando ouvidos, não à voz do Senhor, mas o povo, verso 21, mas o povo tomou dos despojos ovelhas e boi. Então Saul, seja por medo do povo, ou por obediência, ou por respeito, para ganhar a credibilidade do povo, o que ele fez? Obedeceu os homens, obedeceu o seu coração e desobedeceu a Deus. Quando nós desobedecemos, perdemos o passo de fé que deveríamos dar. Quando nós desobedecemos, perdemos credibilidade com Deus. Quando nós obedecemos, nós aprendemos coisas antes obscuras. Quando eu desobedeço, faço coisas que eu acho que eu penso. Mas quando eu obedeço, Deus me ensina coisas obscuras, escondidas, que eu não entendo. Quando eu obedeço a Deus, lá na frente eu digo assim: poxa vida, ainda bem que eu fiz como Deus mandou. Estava querendo fazer do outro jeito. Não é assim com você? Você já não pensou assim também? Quantas decisões você ia tomar que o seu sangue, o seu coração estava conduzindo para um lado? Aí alguém fala: não faz isso não, obedece a Deus, você é crente, pondera, tem um coração mais calmo, não faz assim não. E lá na frente você olha para trás e fala: olha, ainda bem que eu obedeci. Olha como coisas boas descortinaram na sua frente. Quando obedecemos, nós temos paz no coração. Jó 22:21 diz assim: reconcilia-te, pois, com ele. Ele tem paz e assim te sobrevirá o bem. Reconciliar-se com o Senhor aqui é obedeça ao Senhor. Nós precisamos obedecer ao Senhor, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Porque sacrificar é o caminho mais doloroso para agradar a Deus. Ele vai falar aqui de sacrifício de holocaustos. É isso que Samuel está dizendo no verso 22. Sacrificar, obedecer é melhor que sacrificar. Sabe por quê? Sacrifício de holocaustos envolve sofrimento, envolve derramamento de sangue,
envolve morte, envolve o fim, não há mais expectativa. Então, o que o homem tem feito? O que Saul opta? Sacrificar. Sabe por quê? Às vezes, o sacrifício ali no caso é uma tentativa fraca de fazer ou tirar aquilo que a obediência tinha impedido. Eu sacrifico porque eu sei que por desobediência eu fui para o caminho errado, agora eu tenho que sacrificar. Só que o sacrifício, ele é muito externo, muitas vezes não vem do coração. Naquele tempo, muitas pessoas sacrificavam, mas e a leitura do coração? Isaías, lá no capítulo 1, verso 11, fala que Deus está cheio de sacrifício. Olha, eu estou cheio dessas festas de lua de vocês, eu estou cheio de sangue de ovelhas, de bois e de tudo. Sabe por quê? Esse culto é só para vocês estão querendo me enganar. Deus estava falando que aquele povo estava muito mais preocupado em seguir os desejos e anseios do seu coração do que servir a Deus. Sacrificar é o pleno reconhecimento do erro, e isso não é fácil. Tá, eu vou sacrificar, beleza. Vamos lá, mas para sacrificar tinha que haver uma conversão. Tinha que haver um reconhecimento lá no fundo que eu estava errado. E meus irmãos, para a gente que é crente já é difícil reconhecer que está errado. E coração rebelde? E como é que fica nesse caso? Verso 23 fala que a rebelião ou a desobediência é tão ruim quanto a idolatria e o se achar como o certo, o se achar rebelde, é como ser idólatra. Ele diz que a rebelião ou desobediência é o mesmo peso de pecado de idolatria. Por quê? Por quê? Porque quando eu desobedeço a Deus, eu tiro Deus como o dono, como aquele que emite uma ordem e eu estou disposto a obedecer. Tiro Deus e me coloco. E o que é idolatria? É ter outros deuses no lugar do Deus Todo-Poderoso. Deus fala no seu primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. A feitiçaria o que é? É eu buscar outros deuses. Quando eu desobedeço a Deus, Samuel está dizendo que a desobediência é igual a idolatria. Eu destrono Deus da minha vida. Deus não é suficiente para me dar o que eu quero. É por isso que a gente vive tropeçando em pedra pequena. Pense nós como líderes. Estabelecemos regras, mas nós mesmos não as cumprimos. E o que é isso? Rebelião, rebeldia, desobediência, idolatria. É quando eu sei que Deus quer que eu obedeça e eu estou desobedecendo. Por quê? Eu sou mais importante. As coisas que eu quero são mais importantes para mim. É mais importante isso para mim do que obedecer a Deus. E sabe o que a idolatria faz? Cega o entendimento. Não, faz isso, lá na frente você ajoelha, pede perdão, chora um pouquinho, pronto, já está perdoado. Sabe por quê, bobo? Você já conquistou o que você queria, depois você dá um jeitinho lá. Não é isso? É isso que está dizendo. Como conclusão, queridos, vamos pensar assim. Quando eu obedeço a Deus, eu diminuo e Deus cresce. E aprendo com Deus a valorizá-lo mais do que a mim mesmo. Quando eu obedeço, Deus sobe e eu diminuo quando eu obedeço. Quando eu sacrifico, quando desobedeço, tenho que reconhecer que eu estou errado. Olha o outro caminho que eu tenho que tomar. Quando eu sacrifício, pisei na bola, é um caminho mais distante, mais longo, mais sofrido. É por isso que obedecer é melhor que sacrificar. Quando obedeço, me submeto às autoridades, entendendo que é o ideal de Deus para mim. O ideal para a minha vida e para a sua vida não é o que você pensa, não é o que você acha, não é o que você quer, quando quer, do jeito que quer. E leva aquilo tudo na festa. Não é. Isso é desobediência, isso é rebelião, isso é rebeldia. Não há paz de Deus nisso, não há bênção de Deus quando eu faço coisas que Deus não se agrada. Vamos tomar como exemplo o momento que nós vivemos. Quem gosta de ficar recluso? Quem? Até porque não fomos criados para isso, não é verdade? Nós não fomos. Mas o que as nossas autoridades estão falando? Fique recluso. Quando eu ajo com desobediência ou com idolatria? Quando eu quero fazer qualquer coisa e ignoro o preceito da lei. Isso aqui é lei, essa lei é bobeira. Quando eu quero me beneficiar, eu uso a lei como pretexto. Não posso fazer isso porque eu tenho que fazer assim. Mas quando eu quero me beneficiar com o outro lado, eu ignoro a lei. Você podia me ajudar ali, me ajuda a empurrar o carro, me ajuda a fazer isso, me ajuda a furar a cisterna, me ajuda a capinar um lote, enfim. Quando eu quero me beneficiar,
em desobediência a Deus, eu quebro leis de Deus e leis dos homens. Isso é idolatria, porque estou preocupado só comigo. E ele diz que obedecer é melhor que sacrificar. Nessa conclusão, queridos, faça uma reflexão na sua vida. Nesses últimos dias, viver em confinamento, por exemplo, você tem obedecido mais ou sido mais rebelde? Você tem sido mais servo de Deus, obedecendo a Deus, ou você tem sido mais idólatra, adorando a si mesmo e com isso fazendo só o que você quer? Pare, pense um pouquinho sobre isso, tá bom? E em outra ocasião estaremos conversando um pouquinho mais. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Pai querido e Pai santo, muito obrigado pela oportunidade e que em cada ocasião tenhamos a grande chance de dizer que iremos obedecer ao Senhor, que não vemos, na obediência com leis e com regras que vivemos, que vemos. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a cada dia a oportunidade de sacrificar, reconhecendo de fato as nossas falhas e pedir perdão ao Senhor. E nos postarmos diante do Senhor com pedido de perdão. Que o Senhor nos ensine a sacrificar quando necessário, mas que a nossa vida seja mais reconhecida como pessoas obedientes do que pessoas rebeldes, do que pessoas humildes em relação a Deus, do que pessoas idólatras que adoram a si mesmo. Que o Senhor nos ajude nessa condução. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Em té.